Queridos, Deus abençoe. Então vamos para cima nesse tema de angiologia. Nós vamos falar um pouquinho da introdução bíblica aqui de quem são os anjos, a função deles, a hierarquia, sobre os anjos caídos, quem eles são, a diferença entre anjos eleitos e anjos caídos, né? A ação dos anjos na vida do crente, a visão mais pentecostal, né? Eu vou explicar isso para vocês, e o papel dos anjos no fim dos tempos, e as reflexões dos autores sobre os anjos. Eu vou trabalhar aqui, querido, me prendendo no que a Bíblia diz. Amém ou não? Por quê? Porque existem experiências, existem coisas que as pessoas viveram, fulano viveu, bispo, eu já ouvi falar, me disseram, sabe aquela história? Me disseram, eu já ouvi dizer, alguém me falou, e aí, se a gente for entrar nisso, aí vira um mundo sem limites, porque experiência por experiência, lá no espiritismo também tem experiência, né? Lá no terreiro também tem experiência, lá no sei lá onde também tem as suas experiências. Então, se a gente for viver pautado na experiência, passa a não fazer sentido nenhum, né? Então, assim, a experiência é importante, mas ela precisa ser pautada, ela precisa ser baseada, ela precisa ser validada pela palavra de Deus. Aquilo que foge à palavra de Deus aí precisa ser visto com bastante cautela para não surgir as heresias, né? Quando Paulo estava discipulando os colossenses, uma das coisas que aconteceu lá em Colosso foi que eles começaram a ter experiências com anjos e eles passaram a idolatrar os anjos. Eles passaram a dar um lugar a esses anjos que não é deles. Então, olha o perigo disso, né? As experiências espirituais, elas podem levar as pessoas a serem idólatras, a se inclinarem a idolatrias, né? Por quê? Porque a experiência espiritual, como o próprio nome diz, ela é impactante, ela mexe, né, com as estruturas, ela é algo muito forte, a experiência espiritual. Então, é muito fácil uma pessoa se desvirtuar no caminho. Então, eu vou caminhar aqui e, na medida do que vocês forem tendo dúvidas, a gente vai tirando depois, tá bom? Pode ser? Anota aí para a gente falar. Então, a palavra grego é ângelos, ou ângelos, né? Na verdade, a angiologia do grego é ângelos, que é mensageiro, e logos, que é estudo. O sufixo logos sempre significa no grego estudo. Então, seria estudo dos anjos, ângelos e logos. Então, angiologia é como biologia, né? Estudo da vida. Que mais? Pedagogia, né? Que mais? Angiologia. Psicologia, né? Então, logos, que dá origem à logia, ao sufixo logia, é sempre estudo, né? Psicologia, estudo do psique, né? E aí vai, tantas logias que tem por aí, né? Então, a angiologia, obviamente, é o estudo dos anjos. E a Bíblia é a nossa fonte primária de conhecimento sobre os anjos. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que os anjos são criaturas de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. Foram criadas por Deus, criados por Deus. Os anjos não são figuras mitológicas, não tem nada a ver com a mitologia grega, não tem nada a ver com as mitologias da história. Os anjos são reais. É que, ao passar dos anos, como é uma figura espiritual, então ela foi ganhando formas, né?
foi ganhando ilustrações. Quem nunca viu uma foto, uma imagem de um anjinho parecendo uma criança, com o cabelo enroladinho e com as asinhas nas costas, né, gente? Quem nunca já viu essa imagem, né? A gente, aliás, quando uma criança é muito bonitinha assim, gordinha e tal, a gente fala, nossa, parece um anjinho, né? Muitas vezes na prática não parece não, né? Na prática não parece. Mas não é isso. Os anjos são seres espirituais. Eles são seres criados por Deus para cumprimento de um propósito de Deus, de um propósito exclusivo de Deus. A palavra hebraica, que é malash ou malak, significa mensageiro. E no grego, a palavra angelos significa enviado. Então, no hebraico é mensageiro e no grego é enviado. Mensageiro e enviado. Tem esses dois significados, né? Mensageiros e enviados. E a Bíblia fala um pouquinho daquele texto de Colossenses, né? Que quando Paulo estava corrigindo a igreja de Colosso, porque estava colocando os anjos como um objeto de idolatria, ele diz lá em Colossenses 1,16, que eles foram criados, diz assim, porque nele foram criados todas as coisas, no Senhor, né? E há nos céus, e as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominadores, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Isso aqui já começa a responder aquela pergunta que de vez em quando alguém faz, né? Mas peraí, se Deus criou tudo, os demônios foi Deus que criou também? Você já ouviu essa pergunta? Alguém já falou isso com você, né? Então peraí, se Deus criou tudo, então o diabo foi Deus que criou? A sua resposta tem que ser, não só o diabo, o inferno, o lago de fogo, tudo foi Deus que criou. Porque só existe um criador, irmão. Não existe vários criadores. O diabo não é criador, o diabo é criatura. Satanás não é criador, Satanás é criatura. É um anjo que era eleito que caiu. Um anjo eleito que caiu. Um anjo eleito que caiu. Essa é a realidade dos anjos. Essa é a realidade dos demônios, aliás, e de Satanás, que é o líder deles, né? Então, essa expressão é muito forte. Então precisa ficar muito claro que anjos são seres espirituais, são mensageiros. A palavra ângelos é mensageiros. A palavra no hebraico malak ou malash é mensageiro, e a palavra ângelos, que é no grego, significa enviado. Então a gente pode entender que são mensageiros enviados, né? Então quem são os anjos aqui na nossa apostila? São seres espirituais criados por Deus que não possuem corpo físico como os humanos. Não possui. Esse é o conceito simplificado dos anjos. Alguém vai perguntar, quem são os anjos? Você vai responder, são seres espirituais criados por Deus que não possuem corpo físico. Lá em Lucas 24:39 diz assim, que ele nos mostra que eles não têm carne nem osso. No entanto, eles podem assumir forma humana para interagir com o mundo material que vemos, por exemplo, em Gênesis 19, quando 2 anjos visitam Ló em Sodoma. Então, eles são seres espirituais que podem assumir forma humana. Eles podem assumir forma humana. Isso é forte, hein? Será que não tem aqui um de vocês, não é não? Revela aí logo, fala pra gente, né? Não é não, Vanessa? Hein? O Jonas falou que você é uma anja. Né? Eles podem, lá em Gênesis 19, se você puder anotar para depois você ler, eles não só assumem formas humanas, como eles comem. Eles comem. Olha só, eles assumiram de tal maneira a forma humana que os moradores da cidade de Sodoma quiseram ter relações com eles. Que loucura, hein, gente?
Eles se pareciam tanto seres humanos que os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra, eles estavam tão pervertidos, né? Que eles queriam ter relações com eles, gente. Misericórdia. Olha que loucura, que nível, que ponto. Que coisa doida. A ponto de querer ter relações. Então, se eles eram atraentes fisicamente, vamos dizer assim, é porque de fato, visivelmente, eram muito parecidos com seres humanos. Eles assumem forma humana. E aí, meu irmão, aqui é o começo de muitas confusões, porque se anjo assume forma humana, quantas experiências podem surgir a partir disso? Há pessoas que podem receber homens achando que é homens e é anjos. Já pensou? Você pode estar recebendo na sua casa um anjo achando que é um homem, uma mulher. A gente pode estar recebendo na igreja alguém, um anjo na forma humana. Eu não vou dizer que isso é comum, até porque a Bíblia tem poucas citações nesse sentido. Não sei se isso continua a acontecer, mas a Bíblia também não diz que isso parou de acontecer. Olha que loucura. A Bíblia não diz que isso parou de acontecer. Eu sofri um acidente de moto há uns anos atrás. Vou te dizer que ano foi, quer ver? Foi em 2003. Eu caí da garupa de uma moto numa rodovia. Eu estava viajando, eu estava indo ver a minha namorada, que depois se tornou minha esposa, que é a Bispa Raquel. A gente já namorava em 2003, aliás, já namorava há 3 anos, começamos a namorar em 2000. E a gente morava a 170 quilômetros de distância, né? E nós fomos... eu fui sair da minha cidade e fui vê-la. Eu fui de carona com um primo meu. Ele foi pilotando e eu fui na garupa. E no meio do caminho, o pneu de trás da moto estourou. O pneu de trás estourou e nós caímos igual uma abóbora no chão, né? E ele estava mais ou menos uns 110 por hora. Graças a Deus a moto desacelerou. Ela não caiu a 110, ela foi desacelerando. O pneu estourou e ela começou a jogar a traseira assim para um lado para o outro. Então nós fomos caindo, né? Foi uma queda assim gradativa. Quando nós levantamos, o meu primo perdeu um pouco da memória. Ele depois recuperou, né? Mas ele ficou assim sem saber o que tinha acontecido. E depois ficava perguntando as mesmas coisas. Deu como se fosse uma amnésia nesse primo meu. Deu uma confusão mental nele, muito forte. E eu fiquei tonto assim, minha cabeça ficou estranha, fiquei muito tonto. E eu lembro de ter parado uma menina, e ela perguntou se a gente estava bem. Essa menina perguntou se nós estávamos bem, e eu disse que nós estávamos. E ela falou: baixa a cabeça para oxigenar o cérebro, baixa a sua cabeça. Eu sentei no capacete e baixei a cabeça assim para descer oxigênio para cá, corrente sanguínea, né? Aí, quando eu fiz isso, comecei a melhorar. Parou uma caminhonete e o rapaz da caminhonete desceu, falou: rapaz, o que aconteceu? Eu vi vocês caindo, misericórdia, precisa de ajuda e tal. Eu falei: não, até acabou de passar uma menina aqui, me perguntou se precisava ajuda, mas já falei que ela estava tudo bem. E ele riu para o outro rapaz e falou assim, fez assim para ele. Eu falei: o que vocês estão rindo? Ele falou assim: não tem menina nenhuma aqui, rapaz, vocês acabaram de cair, nós somos as primeiras pessoas de parar aqui para ajudar vocês, nós vimos vocês caindo. Então, se você me perguntar o que aconteceu, eu não sei, irmão. Eu sei que uma menina parou. Essa menina era uma jovem assim de uns 17, 18 anos, perguntou se a gente precisava de ajuda, me falou para eu baixar a cabeça para ficar melhor. Eu fiquei menos tonto, levantei a cabeça, a menina não estava lá, o pessoal da caminhonete parou, e segundo eles, essa menina não existe. Eu posso dizer que foi um anjo? Não posso dizer que foi um anjo, mas segundo eles também não foi um ser humano que parou, né? Então são experiências que podem inclusive levar a uma confusão muito grande, porque numa dessa é que abre os precedentes, né? É um espírito desencarnado,
Ah, não, é o espírito de alguém que também morreu naquela rodovia lá. Enfim, aí vai nessas questões. Porém, a Bíblia diz que há um abismo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que é impossível essa comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então essas manifestações espirituais, elas não podem ser manifestações demoníacas. Elas não podem ser manifestações demoníacas. Aliás, desculpa, está amarrado. Pode ser sim, infelizmente pode. Mas elas não podem ser manifestações de espíritos desencarnados, de seres humanos. Entende? Não pode. Porque a Bíblia diz que há um abismo entre o mundo dos vivos e a mudança. Biblicamente, não há contato algum entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Só que a Bíblia diz também que Satanás, ele pode se fazer, ele pode se manifestar, ele pode, como é que fala? Ele pode aparecer, ele pode de alguma maneira se manifestar como anjo de luz. Então, olha que confusão. Satanás, ele pode aparecer se fazendo de anjo de luz, se fazendo de anjo. Olha isso. Olha o quanto é importante como é importante a gente estar em Deus, e como é importante a gente ter sensibilidade espiritual para perceber manifestações espirituais que podem acontecer ao nosso redor. Eu estou contando a minha experiência, né? Eu não acredito que tenha sido demônios que apareceu para mim, um demônio, até porque apareceu para me ajudar, né? Apareceu para me ajudar. Então assim, é estranha essa manifestação. Agora, pode ter sido uma menina mesmo, que o pessoal da caminhonete não viu. Eu só estou contando para vocês como é que foi. Se é o que eu não sei. É estranho. E é uma coisa que eu me lembro até hoje. Tem 22 anos isso, gente. Eu me lembro como se fosse hoje. Aquela menina perguntando, né, se eu estava bem. Estava acontecendo. Aqui ainda no 2, a Bíblia também nos ensina que os anjos são numerosos. O salmista declara em Salmo 68, 17, sobre isso, né? Que os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, em santuário. O autor da carta de Hebreus, em Hebreus 12, 22, se refere a inumeráveis companhias de anjos, milhares de anjos, miríades de anjos, milhares de anjos. Quantos são? São numerosos, a ponto da Bíblia comparar os anjos com as estrelas do céu. Então são numerosos, são milhares. Os anjos são numerosos. Perceba, aquele endemoniado gadareno que Jesus faz a libertação dele, aquele demônio se manifesta e diz que o nome dele é legião. Uma legião são 6.000. Era o número de um grupo de soldados romanos chamado legião, que era contado em 6.000. Se o nome dele é legião, quantos demônios no mínimo que tinha ali? 6.000 demônios. 6.000 demônios numa pessoa, irmão. 6.000 demônios. Eu já tive experiências de libertação, no momento da libertação nós perguntarmos, né, quantos demônios são, e dizer 2.500 demônios, 2.400 demônios, 3.000 demônios. Então isso aí é um nível de possessão demoníaca, irmão, que a pessoa, ela está realmente governada pelo inferno, né? Mas existem muitos casos desse nível de possessão demoníaca. Olha como isso é sério, e olha como isso é profundo, né? E se os demônios representam 1/3 dos anjos caídos, os anjos caídos representam 1/3 dos anjos eleitos, então quer dizer que tem o dobro de anjos com relação a demônios. A cada um demônio tem 2 anjos. Se uma pessoa pode estar possessa por 6.000 demônios,
Imagina, a população mundial hoje está na casa de 8 bilhões de seres humanos. 8 bilhões de seres humanos. Quantos demônios existem? E quantos anjos existem? Você está vendo que é muito, irmão. É muito, são milhares. Milhares de milhares, milhares de milhares, né? Agora, tem algo diferente do ser humano, que eles não se reproduzem. A quantidade de demônios que foi criada é a quantidade a quantidade de anjos que foram criados é a quantidade de anjos que existem. A quantidade de demônios que se rebelaram é a quantidade de demônios que existem. Os seres humanos se multiplicam, os anjos não, os demônios não. Cada ano que passa a população mundial aumenta. Há 10 anos atrás tinha 6 bilhões, hoje são 8 bilhões. De 10 anos para cá aumentaram 2 bilhões de seres humanos na Terra. Quase que um terço, né? Quase que um terço de seres humanos. Quase um terço. Aumentaram. E os anjos desde a criação são os mesmos. Eles não morrem, eles não nascem e não morrem. Eles foram criados como são. Não envelhecem, não têm filhos, não envelhecem, não ficam doentes. Eles são o que são, para cumprimento do propósito do que são. Por isso não são filhos, são criaturas de Deus. Nós é que nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos, mas eles são criaturas. Tá claro isso aí, gente? Amém? Então eles são também dotados de muita inteligência. Eles não são oniscientes, não são, porque a onisciência é um atributo exclusivo de Deus. Deus é onisciente. Vamos falar um pouquinho dos atributos de Deus. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é eterno. Isso são atributos exclusivos de Deus. Nem homem nem anjo tem esses atributos. Então, os anjos não têm todo o poder, os anjos não têm toda ciência, os anjos não ocupam, o mesmo anjo não ocupa lugares ao mesmo tempo, não ocupam. Por isso que é falso quando alguém bota uma cadeira no altar e fala: Miguel está aqui. Para ele estar aqui, ele tem que ter fechado a agenda dele no resto do mundo todo. Por isso que é falso alguém dizer: o Dr. Fritz vai operar aqui hoje. Por que é falso? Porque primeiro que o Dr. Fritz não é um espírito desencarnado, é um demônio. E se ele fosse um ser espiritual mesmo, específico, ele não carregaria o atributo exclusivo de Deus da onipresença. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Entendeu ou não? Então se fala: Miguel está aqui, porque ele fechou a agenda no resto do mundo. E aí, meu irmão, um mundo desse tamanho, Miguel está aqui porque a gente está realmente, né? Todo mundo aqui é batizado nas águas ou não? Alguém aqui não é batizado nas águas? Pode, não tem problema não, só entender. Tem alguém aqui que não é batizado nas águas? Não, então vocês já tomaram a decisão. Posso falar o que eu vou falar? Suponhamos que os santos da Igreja Católica pudesse interceder pelas pessoas. Não podem. Paulo escreve a Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Só tem um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus. Então, ninguém pode intermediar o ser humano com Deus a não ser o próprio Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Ninguém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Ninguém. Só Cristo. Mas suponhamos que pudesse. Não pode.
Então, havia um homem que chamava Antônio, que morreu e foi considerado pela Igreja Católica como santo. Oi? Ele era um padre, né? Então ele morreu e virou santo, Santo Antônio. Ele é o santo do santo casamenteiro. Mesmo se isso acontecesse, que não acontece, o espírito dele tivesse alguma comunicação com a terra, que não biblicamente é impossível, se uma pessoa estivesse pedindo para ele aqui agora, ele não poderia estar aqui em outro lugar, porque só Deus é onipresente. Irmão, é tanta heresia essa coisa da intercessão dos santos, porque suponhamos que fosse possível. Então chega o dia do Santo Antônio, que eu não sei que dia que é. 13 de maio, quem sabe? Quem falou? 13 de maio. No dia 13 de maio, no dia 13 de maio, várias igrejas celebram o dia do Santo Antônio, certo? E por todo lado tem pessoas lá pedindo para o Santo Antônio, né? Irmão, como que ele ia fazer para atender essa galera toda, hein? No mundo inteiro, imagina. Por quê? Porque a onipresença é um atributo exclusivo de Deus. Não, mas ele não está presente, mas ele sabe. Não sabe também não, porque a onisciência também é um atributo exclusivo de Deus. Entendeu? Como é que não tem um pingo de cabimento? E no mundo evangélico tem a linhagem dos anjos. Miguel está aqui, não sei o que está aqui. Está errado. Por quê? Porque os anjos também não têm onipresença e nem onisciência. São seres espirituais que não possuem esse atributo que é específico e exclusivo de Deus. Amém, gente? Vocês estão aí ou não? Amém? Então a sua existência, eu coloquei aqui na nossa apostila. Gente, eu que digitei, que se tiver erro de português, a culpa é minha, tá? A sua existência é gloriosa, mas eles são inferiores a Deus. Segundo Hebreus 2:7, também inferiores aos homens, em sua condição original. Mas foi coroado de glória e de honra, para dominar sobre a criação. No entanto, o crente em Cristo se tornará superior aos anjos na eternidade, para julgar e dominar com Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, diz que nós governaremos com Cristo e nós julgaremos os anjos. Então hoje eles têm glória, hoje eles estão revestidos de glória, mas chegará o tempo nos últimos dias em que nós os julgaremos. Por isso então eles não são seres superiores a nós. Hoje eles têm uma condição gloriosa que nós não temos, porque nós estamos presos na matéria. Nós estamos presos na matéria. Nós não temos essa condição gloriosa que os anjos têm, mas no último dia nós estaremos na nossa condição de governo com Cristo e nós julgaremos os anjos. Então por isso que não faz sentido nenhum uma pessoa adorar os anjos. E os verdadeiros anjos de Deus, quando homens quiseram os adorar, eles não aceitaram. Existe também uma figura no Antigo Testamento, quando você lê em letra maiúscula assim, anjo de Deus, é uma manifestação do próprio Jesus. Ali é Jesus. Mas Jesus não tinha nem nascido, mas é o que é chamado de teofania. Fania é anjo, teo é Deus. Então é o anjo de Deus. Essa expressão anjo de Deus, lembra? O anjo do Senhor. Lembra do quarto homem da fornalha? O quarto homem da fornalha é um episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego. São os amigos de Daniel que foram levados para a Babilônia, lançados na fornalha de fogo ardente. O quarto homem é Jesus. Mas Jesus nem nasceu. Mas a Bíblia diz que ele existe desde o princípio. Lembra o que João 1 diz? No princípio era Deus.
No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Não é isso? Quem é o verbo? É Jesus. Então Jesus, ele é antecessor à criação. Os budistas gostam de dizer assim: é porque o budismo é mais antigo do que o cristianismo. É porque o cristianismo se conta a partir do nascimento de Jesus. Mas Jesus não existe no nascimento, Jesus existe desde o princípio. Hã? Desde a fundação. Desde antes da fundação do mundo. Ele criou o mundo, ele é criador, junto com o Pai. João fala: sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele participou da criação. Da onde saiu a ideia, né, meu irmão? Do filho, né? Com base no filho, né? É com base no filho. Esse dia eu vi um grande cientista falando um negócio muito interessante. Tudo que você vê é matéria, certo? O que você vê é matéria. É matéria, isso aqui é matéria, isso aqui é matéria. Só que para existir, nasceu de maneira metafísica. O que é metafísica? Nasceu na ideia, nasceu na imaginação, nasceu na mente de alguém. Pega uma cidade bonita, por exemplo, Dubai, lá nos Emirados Árabes. Dubai, cidade extraordinária, foi criada em cima do deserto, né? Maravilhosa. Antes dela ser construída, ela esteve numa planta. E antes de estar numa planta, ela esteve na mente de alguém. Certo ou não, gente? Certo ou não? Esse prédio aqui, antes de existir, esteve na mente de alguém. Não tem como não estar, entende isso? Não tem como não estar. Nada, tudo que existe existiu primeiro de maneira metafísica. Não pode existir algo sem antes ter saído de uma mente. Por isso que não dá para conceber a ideia de não existir um Criador, porque todo o alinhamento do universo, as coincidências que não são coincidências, para que houvesse vida, por exemplo, na Terra, né? Se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, não havia vida. Se a Terra estivesse um pouquinho mais afastada do Sol, não havia vida. Se a pressão atmosférica fosse um pouquinho diferente, não havia vida. Irmão, se não tivesse lua, não havia vida. Se não houvesse tantos milhões, são milhões de coincidências para haver vida. Então, por trás disso tem que ter uma mente. Por trás disso. Já existia, né? A gente usa essa expressão porque nós recebemos de Deus, isso faz parte da nossa semelhança. Lembra que nós somos criados à imagem e semelhança? Então parte da nossa semelhança é a capacidade criativa. Então por que o ser humano faz coisas extraordinárias? Porque nós temos uma capacidade criativa herdada do Pai, do Senhor, do Criador. Então nós carregamos essa coisa. Você vê uma criança, né? Tanto que a criança tem imaginação e cria as coisas, é tão legal, né? A criança faz coisas, faz artes, faz coisas. Mas isso é resultado, é como se nós fôssemos co-criadores, né? Co-criadores. Tem uma matéria muito interessante que existe um componente no osso humano. Vamos lá, olha só. Quem lembra de estudar a tabela periódica lá da química? Quem lembra? Tabela periódica, lembra aquela belezura? Lembra da tabela periódica? Não precisa saber, não é prova agora, sabe?
Mas você lembra da existência dela, né? O que é a tabela periódica? São todos os elementos químicos conhecidos. Pronto. Tudo que existe de conhecido está ali. Tudo. E o que não está ali é a soma do que está ali. Certo? Por exemplo, não tem água, mas tem oxigênio e tem hidrogênio. E a gente sabe que a composição de H2O é água. Então não tem água, mas tem um componente base, certo ou não? Fechou? Tá, mas por exemplo, existem componentes nos ossos humanos, nos nossos ossos, que são componentes que são das estrelas. Você já pensou, 70% do seu corpo é água, para começar a história, né? Os outros 30%, meu irmão, é beleza, tô brincando. Pode ser também, né? Os outros 30% são minerais, são outras coisas, né? Entendeu? Isso aqui, irmão, já existia. Em algum lugar já existia. Certo ou não? Se a população mundial saísse de 8 bilhões e fosse para 8 quatrilhões de pessoas, a Terra ficaria mais pesada ou não? Hein? População mundial saiu de 8 bilhões e foi para 800 mil quatrilhões de pessoas na Terra, imagina isso. A Terra ficaria mais pesada ou não? Não, por quê? Por quê, irmão? Porque o que nós somos, nós não aparecemos, nós somos fruto da matéria da Terra mesmo. Certo ou não? É louco isso ou não é? É ou não é, gente? Se os prédios aumentassem, se fizessem mais construções na Terra, e a quantidade de prédios na Terra se tornasse 20 vezes maior, a Terra ficaria mais pesada ou não? Por quê? Porque vai fazer com base no que já existe. Entendeu? Olha que loucura isso, gente. Olha que loucura. Então tudo isso aqui, irmão, ó, já existia em algum lugar. Eu vou te falar mais. Daqui a 60 anos você vai estar vivo e saudável em nome de Jesus. Amém? Daqui a 60 anos vai ter em você muito pouco do que tem agora. Por quê? Porque vai haver células que vão morrer, novas células vão surgir, vai manter a aparência. Você é você, mas entende que o que há aqui agora haverá muito pouco? O que você é agora é muito pouco do que era há 10 anos atrás? Que loucura, gente. Olha que loucura isso. Vocês estão comigo aqui ou não? Nós estamos falando de anjo, vamos para outros assuntos, né? Mas é interessante isso ou não? Então viu Xanara? Xanara foi arrebatada. Não é errado falar que o ser humano é criativo, porque nós temos uma capacidade mesmo criativa que nós herdamos de Deus, nós herdamos do nosso Criador, né? Que é claro, não é bem a criação, é a junção daquilo que Deus criou. Mas a ideia para juntar o que Deus criou e transformar em alguma coisa é uma coisa muito de Deus, não é não? O ser humano faz cada coisa, né, gente? Botar um avião no ar, por exemplo, é uma coisa misteriosa. Colocar um foguete na Lua, colocar uma estação espacial, uma coisa absurda. Ele juntou os componentes que existem, mas não é só juntar, né, gente? Não é só juntar, tem muita ciência, tem muita capacidade, muita matemática, tem muito cálculo, tem muita engenharia por trás de qualquer coisa. Não é só juntar. Não veio aqui, juntou um tanto de madeira e se tornou um altar. Não, tem muita engenharia aqui, tem cálculo, tem muita coisa aqui, né? Não juntou um tanto de tijolo e virou um prédio. Não é bem, até para você montar um Lego você tem que ter engenharia, você tem que ter capacidade, né? Então olha só, a função dos anjos eleitos.
Os anjos eleitos, ou os anjos de Deus, a principal atividade deles é a adoração a Deus. Isaías 6:3, nos mostra que os serafins estão sempre clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles também servem como mensageiros, como o anjo Gabriel, que anunciou o nascimento de João Batista e de Jesus. Então, os anjos, os serafins, por exemplo, estão sempre em adoração, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. É uma atividade de adoração, os anjos fazem isso. Eles também podem ocupar uma posição de mensageiro, como é o caso de Gabriel, que foi lá anunciar para Maria, foi lá anunciar para Isabel, trazer mensagens da parte de... Até porque, lembra que ângelos e a palavra em hebraico também significa mensageiro, Amém? Então eles têm também uma função que é proteger os crentes, os cristãos. O Salmo 91 nos fala isso, que o Senhor daria ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, nos segurarem, nos sustentarem pela mão, para que não tropece com os pés em pedra alguma. Então, a missão de proteger, os anjos também protegem. Eles também servem os herdeiros da salvação, é o que está escrito em Hebreus 1:14, Eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Esses são os anjos. Os anjos também já exerceram em 2 Reis 19:35, a Bíblia fala que um anjo destruiu o exército dos assírios. Ou seja, eles também executam o juízo de Deus. Eles podem ser agentes da execução do juízo de Deus. Derrotar um exército inteiro, um anjo derrotou um exército inteiro, executando o juízo de Deus. O juízo de Deus. Forte, não é, gente? O juízo, os anjos são também executores do juízo de Deus. Fala aí. Isso é muito compreensível, que a palavra serafins, ela vem de serafos, ela tem duas ontologias distintas, mas a realidade da face desses anjos, um estudo também que eu já andei buscando, eles são famosos serpentes abrasadoras. Eita! O rosto deles é o rosto de uma serpente, e a matéria-prima dos céus é diferente da terra. Da terra, o do céu é celestial, por isso que eles são reluzentes. A matéria-prima deles é fogo, por causa de Deus, e ouro, por causa da realidade. Da realeza, A realeza, aí eles brilham, mas na verdade os serafins, eles têm o rosto de cobra, serpente, mas eles têm um tipo de serpentes abrasadoras, voadoras, Por isso que eles ficam assim. Hoje, eu não sei se você já viu, com as IAs aí, com as inteligências artificiais, você pega assim, com base na Bíblia, qual é a imagem dos anjos, o que Isaías viu e tal. Aí, é claro, não estou dizendo que é aquilo, mas a gente tem um pouco aí são seres muito loucos, porque é com muitos olhos, com muitas asas, Aí foge um pouquinho daquilo que a gente imagina, daquele anjinho com asa, com a roupa, Mas eu, assim, pessoalmente, gente, eu já tive experiência com visões de anjos. Não vou dizer que isso acontece sempre, mas na minha caminhada com Deus, eu já tive experiência com visões de anjos, com visões claras, E a prova disso, a prova que eram anjos mesmo, a prova que eram anjos, é que esses anjos, eles não só apareceram, mas houveram manifestações de libertação a partir da presença desses anjos. Então eu via os anjos indo até determinadas pessoas e acorrentando os demônios que estavam nelas, e elas manifestando. Então assim, é difícil até explicar, mas eu já tive muitas experiências assim. Você pode passar por essa terra sem ter nenhuma, não quer dizer que você tenha que ter, não.
Até porque toda experiência visual com o mundo espiritual tem que ter um propósito. Deus não vai fazer isso à toa, né? Então tinha todo um contexto, tinha todo um ambiente, tinha toda uma realidade, né? Fala, Gi. Seja. Olha só, uma vez eu tive uma experiência, eu estava no meio da igreja, assim, na igreja que está na nossa terra, no Belo Horizonte, igreja grande, estava no meio da igreja, assim, ó, e eu vi um anjo com um cântaro, assim, ó, jogando óleo sobre o altar. Eu vi voando e jogando óleo com um cântaro enorme de barro, assim. E, para vocês terem uma ideia, ele fez isso e imediatamente quem estava no altar começou a se ajoelhar. Eu acho que eles não viram. Eles começaram a ajoelhar assim, sentiram algo e ajoelharam. Quem estava ali ajoelhou, quem estava ali, de repente o ministro louvou, ajoelhou também, de repente ele ajoelhou, daqui a pouco o baixinho se ajoelhou, mas na mesma ordem que eu vi. Agora o anjo veio, passou com o cântaro assim, e eles foram se prostrando assim, pum. Então um negócio assim, que não dá para dizer que isso é natural, não dá para dizer que isso é comum, não. Fala sério, é um negócio muito forte, não é não, gente? Então assim, são experiências. A Bispa Raquel já teve experiência de ver por mais de 1 hora seguida, vendo, 1 hora, tá aqui assim, 1 hora, mais de 1 hora, não é viu, piscou ali, não. Vendo assim, vendo, interagindo assim, é uma coisa muito forte. Pegou fogo. Aí é sensível. Até quem não vê sente algo, sente o ambiente glorioso, sente o poder de Deus, né? Sente que há algo. Deixa eu avançar aqui por causa do tempo, gente. Então eles executam, eles também intervêm a favor de Deus. Os anjos de Deus livrou Pedro da prisão. Atos 12, lembra? Então os anjos também podem intervir em favor do povo de Deus e conduzir os justos após a morte. Isso aqui é forte, ó. A parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16, 22, mostra que os anjos levam a alma de Lázaro para o seio de Abraão. Então, isso aqui é forte, porque muita gente que tem aquelas experiências de quase morte, que voltam, falam isso. Veio um ser, parou aqui do meu lado, né? E falou: eu vim te buscar, mas você ganhou mais tempo. Eu vim, mas você vai viver mais um pouquinho. Forte, gente. É muito forte. É uma experiência. Tem que ter tem que ter muita convicção, muita estrutura emocional, espiritual, né? Porque isso existe. Os anjos também conduzem a alma do justo após a morte. E não é gente que morreu. É o tio dele que veio buscar ele. Não, gente, pelo amor de Deus. Até porque essas relações parentais, elas deixam de existir quando a gente vai para a eternidade, né? Uma das perguntas que muita gente faz é: será que a gente vai se reconhecer? Eu acredito que vai. Tudo indica que nós nos reconheceremos na eternidade, mas não vai ter, que saudade. Não vai ter afeto, não vai ter casados, né? O marido não vai chegar lá no céu e ter alguém perto da mulher dele e falar: ela já era casada comigo, hein? Aqueles maridos ciumentos, né? Sai de perto dela aí, ela já era casada comigo. Eu demorei, mas cheguei, né? Não, isso não. Buscando, recolhendo, né? E a resposta que a gente enfrentar é essa: não.
Ô Gi, olha só, nós estamos tão além desse corpo, que quando você vai dizer assim, esse é o meu corpo, então o corpo não sou eu, o corpo é meu. Quando eu vou dizer assim, a minha mente, quer dizer que eu também não sou a mente, a mente é minha, certo ou não? Quando eu vou dizer a minha alma, então quer dizer que eu também não sou a alma, porque a alma é minha, certo ou não? Então você percebe que nós somos além disso. Tanto somos além que quando a gente vai falar, a gente fala que é meu, a minha mente, meu coração, o meu corpo, a minha vida. Então eu também não sou a vida, como eu também não sou o corpo, eu também não sou a mente, eu também não sou a alma. Então afinal, quem eu sou? Está vendo que nós somos além do que nós temos? Você não é esse corpo. Você não é esse corpo. Tanto que você não diz isso, você diz é o meu corpo. Ou seja, você está além disso. Você não diz eu sou esse corpo. Esse sou eu, não. Esse não é você, esse é o seu corpo. Essa é a sua vida. Então quem é que está dizendo sua? Quem que está dizendo minha? O dono. Quem é o dono? Você. Quem sou eu? Você está vendo o tanto que você está além disso? Olha o tanto que nós estamos além do que nós achamos que nós somos. Entenderam o que eu estou falando ou não? Mais ou menos. Mais ou menos ou não? Você não diz o meu corpo? Então você não é o seu corpo. Você não diz a minha mente? Então você não é a sua mente. Você não diz a minha alma? Então você não é a sua alma. Você não é a sua alma. Então quem é você? Olha isso, irmão. Até o Espírito não é você. Jesus ora dizendo ao Pai, em suas mãos eu entrego o meu Espírito. Então ele também não é o Espírito. Olha, quem sou eu? Quem é você? Está vendo que nós somos além? É por isso que quando você chega diante de um corpo, de uma pessoa morta, você tem a nítida certeza que ele não está ali. Você está olhando para o corpo, você está vendo o corpo, mas você sabe que ele não está ali, que de fato não é ele, ali é só o corpo dele. E onde ele está? Aqui ele não está mais, que acabou. Você não sente que ele está ali mais, você não sente mais a energia, a presença dele, você não sente mais, você não sente, irmão. Dá para pensar, não dá não? Como é que a coisa é maior do que nós imaginamos? Vamos um pouquinho para a hierarquia dos anjos aqui, ó. Os arcanjos significa anjo principal, ou chefe dos anjos. A Bíblia menciona apenas um arcanjo, o nome dele é Miguel. A Bíblia, ok? Que é a nossa fonte de inspiração. Judas 1:9, Daniel 10:3. Ele é descrito como príncipe de Israel, um guerreiro contra as forças do mal. Então, a Bíblia cita apenas Miguel como arcanjo. A Bíblia, e aqui estão os textos, Judas 1:9, Daniel 10:3. Ah, bispo, mas dizem, irmão, não vou nem entrar nisso, porque senão nós vamos ficar aqui no dizem pro resto da vida, né? Aí daqui a pouco você vai falar assim, porque eu li no livro do Dan Brown, não sei o que, isso aí já é outra coisa, mas são crônicas, são ideias, são possibilidades, é o livre pensar de um escritor, que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o arcanjo citado é Miguel, porém, tudo indica que eram 3 arcanjos, que lideravam cada um terço dessa comitiva de anjos, e um deles se rebela e leva todos os anjos que estão com ele, ficando Miguel e outro. Qual outro? A Bíblia só fala de Miguel. Está comigo aqui, gente? Tanto que Miguel, quando Satanás quer levar o corpo de Moisés àquela batalha espiritual, Miguel diz que o Senhor te repreenda. Por quê? Porque Miguel está na mesmo patamar, mesma patente de Satanás. Então é por isso que ele fala, o Senhor te repreenda. Ele não tem autoridade direta sobre Satanás. Então ele diz, o Senhor te repreenda. Ok? Os querubins, a palavra grega é
querubim. Esses são seres guardiões da santidade de Deus. Querubim foi posto para guardar o jardim do Éden, Gênesis 3:24. Querubins também adoravam a arca da aliança e o templo de Salomão. Ezequiel 10 nos dá uma descrição detalhada da sua aparência e da sua função. Então depois você lê Ezequiel 10, você vai ver um pouco da aparência e da função dos querubins. Eles guardam a santidade de Deus. São guardiões da santidade de Deus, são querubins. Tanto que na arca da aliança tem 2 anjos com as asas estendidas, simbolizando 2 querubins, né? 2 querubins, são guardiões da árvore da vida também, né? Quem guarda a árvore da vida até hoje são querubins, são guardiões. Se o homem hoje acessasse a árvore da vida, o pecado se tornaria eterno. E aí nós não teríamos a chance de sermos redimidos pelo sangue de Jesus. Por isso que quando o homem toca na árvore do conhecimento do bem e do mal, imediatamente Deus fecha o caminho da árvore da vida e coloca os querubins lá, para que o homem não acesse, porque a árvore da vida tornaria tudo eterno, inclusive a condenação. Então por isso que o homem depois não tem mais acesso à árvore da vida. E os serafins, serafim, que significa os ardentes, é o que o Igor falou, né? Os que queimam. Eles são mencionados apenas em Isaías 6, onde rodeiam o trono de Deus, clamando sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. A terra está cheia da sua glória, né? Então, além dessas ordens específicas, a Bíblia também fala de tronos, dominadores, principados, potestades, né? Que se referem à ordem ou classes de seres espirituais, tanto eleitos como caídos. Mas a Bíblia não é tão clara assim. Nós sabemos da existência deles, mas existem também posições desses espíritos, tanto eleitos como caídos, chamados de tronos, dominadores, principados, potestades. Nós sabemos que os principados são territoriais, agem por determinadas regiões. Potestades agem sobre pessoas, indivíduos, instituições que exercem determinado poder e influência sobre uma nação, sobre uma terra, sobre um governo, sobre um judiciário, sobre alguém que exerce autoridade. Os dominadores escravizam a mente e atuam na mente de pessoas também para dominar. Então, hostes malignas. Então são outras ações que existem, que não são tão detalhadas biblicamente, mas que nós sabemos da existência deles, porque nós sabemos que eles têm atividades diferentes. Na verdade, irmãos, o que muda aqui é que não há nada de tão diferente. Existem anjos eleitos e anjos caídos, e tanto na direção dos anjos eleitos como dos anjos caídos existem hierarquias. Não sei. Uai, meu irmão, obrigado, varão. Paulo, quando ele tem a experiência em 2 Coríntios 12, que ele foi até o terceiro céu, E fala que foi outro? será que quando ele teve essa experiência, ele teve esse vislumbre espiritual, assim, para ele poder categorizar dominadores, hostes, princípios? Será que ele teve todo esse lapso de divisão? A pergunta é a seguinte, né, resumindo, quem é que categorizou isso, né? Será que ele teve esse tipo de divisão? Será que Deus mostrou para ele assim, Paulo, olha isso aqui? Aí quando ele voltou, quando ele vai escrever Efésios, esses lá, ele trouxe isso para a realidade. Assim, será que ele teve esse tipo de... Ele não comenta, né? A Bíblia não fala, mas será que ele teve esse tipo de ordem para ele poder trazer isso para nós? Acredito que sim, meu irmão. Não sei se Deus pegou ele, aqui, Paulo, tá vendo aqui? Eu acho que tudo é muito assim, eu acho que tudo mais assim. Você tem a leitura, você tem a percepção, né? Não acredito assim que alguém pegou pela mão e ficou explicando, não. Eu acredito que as experiências, né? As vivências, principalmente Paulo, que foi
plantador de igrejas, quem planta igrejas, irmão, acaba tendo muitas experiências com demônios territoriais. Quem planta a igreja percebe que cada cidade, que cada região tem suas entidades específicas que têm uma ação direcionada e específica, sabe? Fala aí, Ana. Zaí. Qualquer afirmação aí é só uma hipótese. Não dá para saber. Não dá para saber. Não dá para saber. Não sei. Posso achar, mas não sei, porque não é claro. Não, eu acho que foi um anjo. Não sei. Mas na verdade é porque às vezes a gente é uma coisa normal, se apega na forma, né? O que é mais? Por exemplo, o anjo apareceu para Elias, falou: Elias, meu filho, você não vai morrer agora não. Bebe aqui dessa água, come desse pão e continua essa jornada sua, que você ainda tem muita coisa para fazer nessa terra. Ô bispo, que anjo que apareceu para Elias? Eu não sei. O que é importante nisso? Saber que Deus se lembrou de Elias e falou com ele através do anjo. Isso é o importante. Isso é o importante. Então, não importa quem foi, como foi, o importa é que foi, que Deus fez através dele. Isso é que importa. Isso é que é o extraordinário. Isso é que é o maravilhoso. Isso é que é o importante. Isso é que é o sobrenatural. Mas não dá para saber. Realmente não dá, irmão. Não dá para saber. Por exemplo, Gabriel é um anjo mensageiro. Talvez quem apareceu para Elias foi Gabriel. Pode ter sido, porque a abordagem é muito parecida. A abordagem é parecida. Agora, não sei. Não sei. Ele não se identificou. Pode não ser. Do caso de Zacarias. Quem apareceu para a esposa de Manoá para dizer que teria um filho, que seria Sansão? Quem? De repente foi Gabriel. Já que ele é o que gosta de contar gravidez, já que é o que gosta de contar que a mulher está grávida, né? Já que é o que especialista em chá de revelação. É o anjo do chá de revelação. Ô, gente, antigamente as coisas eram bem mais fáceis. Hoje em dia esse chá de revelação dá um trabalho, né? Não é verdade? Então não sei, Enzo, se eu falar o que eu posso achar, mas não sei, porque não é claro, né? Irmãos, a Bíblia precisa ser interpretada pela Bíblia. A Bíblia, ela tem que ser interpretada por si, porque qualquer outra coisa você pode criar um lastro de heresias, de achismos. Tem coisa que a Bíblia não é clara, irmãos. Os anjos caídos. Eu acho que assim como os anjos de Deus, eles trabalham para a edificação da igreja, do povo de Deus, são mensageiros, são instrumentos de guerra e de vitória para o povo de Deus. Na verdade, Shainara, a maldade depois da queda já está dentro do homem. A maldade já está dentro do homem.
Então, veja bem, olha só, o que eu acredito, resumindo aqui, eu acredito o seguinte: a maldade já está no coração do homem. O homem, ele é um ser caído, certo? Nós estamos em queda, nós estamos em queda, a nossa condição é uma condição de queda, ok? Então, a primeira coisa que eu penso é isso: nós estamos em queda. Segundo, o que eu acho é que os espíritos malignos, demônios, os anjos caídos, eles apenas revelam códigos espirituais para gerar legalidade, gerar autoridade espiritual maligna. Então eu acho que é isso, a maldade já está dentro do homem, e o ser espiritual do mal apresenta para esse homem que já tem a maldade no coração dele, caminhos espirituais para prejuízo, como se fosse uma receita de bolo. Entendeu? A receita de bolo. Só que a fome está na pessoa. O desejo da maldade já está no ser humano. O que o diabo faz é dar uma receita de bolo. Dá uma receita, são como se fossem códigos, como se fossem receitas, como se fossem prompts. Faça isso, né? Faça isso, porque isso gera isso no mundo espiritual. E o ser humano, na sua maldade, e com o intuito de prejudicar outros, né? Ele cumpre o script, a receita dada pela entidade maligna para acessar determinadas coisas do mundo espiritual. Minha visão é essa. Não acho que... Porque se não houvesse maldade no coração do homem, o diabo, na verdade, ele só dá linha, ele só dá segmento, ele só alimenta. Mas a maldade já está no homem. Aham. Aham. Ele tenta, ele vem com a tentação. Não, o homem já é mau na sua natureza. Se não for Jesus, você pode pegar uma criança, irmãos, uma menina, minha filha lá, 4 anos, mente, esconde as coisas. Como é que pode? Não precisa ensinar, não. Repreende, né? Ainda assim? Erra. Paulo falou assim: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Você vê, é natural. É como se a gente já estivesse numa escada rolante descendo, irmão. Se não fizer nada, você já está indo embora. Mas como nós estamos assim, aí é vigiar, orar, resistir à tentação. Porque o diabo, nosso adversário, ruge como leão, está ao nosso derredor, rugindo como leão, o tempo todo, né? Amém. Depois você lê um pouco mais aqui. E os anjos caídos, quem são? Os anjos caídos são aqueles que se rebelaram contra Deus sob a liderança de Lúcifer. Apesar que essa expressão não existe diretamente na Bíblia. Lúcifer, tá? Que significa anjo de luz. Mas assim, gente, isso aqui também, tem gente que gosta demais de causar, né? Ai, meu Deus, você sabia que não existe a expressão Lúcifer na Bíblia? Gente, mas Lúcifer é anjo de luz, pelas características, ele era o aferidor de medidas, né? A Bíblia diz que ele era o aferidor de medidas, ele andava sobre as pedras afogueadas, né? Que traduziu, isso mesmo,
Foi um dos primeiros pais da igreja. Original do hebraico. Só que assim, no final, irmão, no final é o que, irmão? Mas o povo gasta, né? Mas gosta de assunto, não gosta? E eu acho que isso é pior, porque aí pega um leigo e fala, tá vendo? Nem Lúcifer nem existe. Não é que não existe, é que enfim, é Lúcifer, pronto, nós sabemos que é, parece que descaracteriza, isso enfraquece, parece que está enfraquecendo a palavra de Deus, e não é isso. É nessa que o diabo ganha, gente, que aí tudo parece relativo, tudo parece que não é, e não é verdade. Um dos maiores triunfos, um dos maiores trunfos de Satanás é fazer com que as pessoas não acreditem na existência dele. Porque uma vez que ele não existe na mente da pessoa, irmão, é meio caminho andado, não é não? É meio caminho andado, irmãos. Se a pessoa não acredita que ele existe, tá fácil demais para ele, tá fácil demais, não acredita que ele existe. Então essas coisas eu acho que atrapalham. A Bíblia não dá o nome de Lúcifer como um anjo em forma original, mas as descrições de Isaías 14, Ezequiel 28 são tradicionalmente aplicadas a ele. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, que é lux mais fer em latim, era um querubim ungido, perfeito em seus caminhos, até que a iniquidade foi encontrada nele. Ezequiel 28:15. A causa da sua queda foi a soberba, o desejo de ser igual a Deus. Isaías 14, de 12 a 14, descreve sua rebelião como a repetição de eu subirei. Essa rebelião resultou na sua queda, e num texto de anjos que se tornaram seus seguidores. Apocalipse 12:4. Depois é bom você pegar esses textos e ler, tá bom, gente? Com calma, para enriquecer seu conhecimento aqui. A gente não tem todo o tempo. Essa apostila aqui, isso aqui, irmãos, eu digitei isso aqui tópico por tópico. Ficou muito resumidinho, mas vale a pena depois pegar. A diferença entre os anjos eleitos e os anjos caídos, a principal diferença reside na escolha do seu destino. Olha que coisa mais forte essa frase. Essa frase, qual a diferença de um anjo e de um demônio? A diferença está na escolha do seu destino. Nossa! Qual é a escolha de um crente e de um não crente? A escolha do seu destino. Essa é forte, hein? Essa é para guardar no coração, não é? Qual que é a diferença de um crente e não crente? Frequentar a igreja? Não, é só isso não. Frequentar a igreja faz parte da rotina de quem já escolheu o seu destino. É um anjo debaixo da cobertura errada, né? Isso mesmo. Exatamente. Anjos eleitos são santos, fiéis a Deus, cumpridores da sua vontade. Eles adoram a Deus e servem o seu povo. Seu destino é a eternidade, a presença de Deus. Os anjos caídos, também conhecidos como demônios, são espíritos malignos que se opõem a Deus e buscam destruir sua criação. Eles são autores da mentira e da maldade. João 8,44. Seu destino final é o lago de fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25,41. Os anjos caídos, diferentemente dos eleitos, agem com malícia e engano, tentando e oprimindo os seres humanos. A Bíblia diz, irmão, que Satanás, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Como Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, que o fim dele está aí, então isso faz dele alguém que não tem nada a perder. Ele já está condenado. A pergunta que muita gente faz: ô bispo, mas e se Satanás se arrepender? A prerrogativa do arrependimento não está disponível para ele. Não está. Ô bispo, mas se for um arrependimento sincero, não. Primeiro, vamos lá. O Espírito Santo é o agente que trabalha no ser humano para o arrependimento. É o Espírito de Deus que convence o homem do
do pecado, do juízo e da justiça. Quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso em nós, por nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, tem ciúmes de nós. O Espírito Santo. Então, irmão, você não se arrependeu porque você ficou bonzinho. Você se arrependeu porque o Espírito Santo te convenceu. E aí você se arrependeu. Como o Espírito Santo não trabalha em anjos, como é que Satanás se arrependeria? Entende o que eu estou falando ou não? Bispo, mas mesmo assim... Não, irmão. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Espera aí, acho que você não entendeu o negócio. Espera aí, vamos lá, vamos voltar aqui. Você que é homem, ser humano, mulher, homem, você só se arrependeu porque o Espírito Santo te convenceu. O Espírito Santo te convenceu. Se você só se arrependeu porque o Espírito Santo te convenceu, por que um anjo caído se arrependeria? Não vai se arrepender. Tira o si, não existe nenhuma possibilidade disso acontecer. O Espírito Santo não atua nos anjos, atua nos homens. Mas por quê? Porque Deus quis. Por que Deus quis? Porque Ele é soberano. Por que Ele é soberano? Porque Ele é Deus. Acabou. Coitado de Satanás, bicho. Não acho isso não, irmão. Então, isso nos faz ter a consciência do quanto nós somos privilegiados, né, gente? Humana. Os dois. Isso é uma prerrogativa, isso é um poder angelical. Pode ser de anjos e pode ser de demônios. Apesar que não é comum. A ação de demônios, que são anjos caídos, é através da possessão, da incorporação. Agora, pode aparecer? Pode. Tem um demônio que aqui no Brasil... Por que aqui no Brasil a gente chama de Exu da morte, Exu caveira, pombagira e tal? Porque o sincretismo religioso do Brasil deu nome a essas entidades. Então nós as identificamos com o nome do sincretismo religioso brasileiro. Então assim, a linhagem de pombagira no candomblé, na umbanda, no espiritismo, esses são demônios que receberam esses nomes por causa do tipo de atividade que eles exercem. Então as pombagiras trabalham na linha sexual, né? Os Exus trabalham na linha de violência, de morte, enfim, não vou entrar nisso aqui não. Assim como tem serafins, querubins e arcanjos, e existem funções específicas, dominadores, potestades, principados. Então os demônios, eles se categorizam com esses nomes e tem a ver com a nossa cultura local. Por isso que tem esses nomes, por isso que eles se manifestam com esses nomes, porque são as entidades que trabalham aqui no Brasil. E tem uma entidade específica chamada Capa Preta, o Exu Capa Preta, que ele é uma das entidades que mais aparecem. Visão de vulto, ouviu vozes, no geral é o Capa Preta que está fazendo isso. E no geral a pessoa vê a capa, vê o chapéu, vê um chapéu preto, vê a capa preta. Existem muitas experiências de pessoas de chegar, por exemplo, dele aparecer em festas e dançar com pessoas. Dança, como se fosse um homem, vestido com a capa preta, um chapéu preto e o rosto invisível. Então essa entidade conhecida como Capa Preta é uma das que mais fazem isso. Não quer dizer que seja só, mas faz. Na linhagem, por exemplo, dos Exu Mirins, do Espírito de Cosme e Damião, por exemplo, chega a ouvir choro de criança, essas coisas todas. Choro mesmo, choro de criança.
acredito, não acredito. Até porque, por exemplo, quer ver um exemplo, Igor? Por exemplo, a gente tem comunhão com alguns irmãos que têm um trabalho missionário na África, e o que eles contam lá, 6 meses de libertação. Foi um processo, né, Gi? Não quer dizer que a oração não teve fé, é porque está enraizado, é tanta coisa. Imagina uma pessoa que foi se apropriando de forças malignas durante décadas. Tem que ir sendo quebrado, sofismas, coisas na mente, níveis de libertação, entendeu? Não é que o libertador é fraco, não é que quem está fazendo oração não tem fé. Não, existem casos que cada encontro foi evoluindo, foi entrando em determinados departamentos da sua vida e arrancando desses departamentos coisas. Melhora um pouquinho. Não, e fora, hoje, o quanto o diabo trabalha na mente da pessoa para ela não continuar, porque é doloroso. É um processo. Na África as coisas são de outra maneira. Lá o nível, lá tem locais na África que quem manda na região é o feiticeiro. É ele que manda prender, ele que manda soltar, ele que manda matar, ele que julga. Olha, eu já vi imagens, mas assim, hoje a internet aceita tudo, né, Jana? Assim, eu não sei se é verdadeiro, mas que eu acho que é possível, eu acho demais. Gente, eu já vi uma pessoa levantando assim, parecendo uma cobra na minha frente, sem pôr as mãos no chão, que eu duvido, qualquer pessoa aqui que pode pegar o Lucas ali, que é magrinho, o Enzo, o Vinícius ali, com todo jeito, eles não fazem o que uma pessoa endemoniada faz, não faz mesmo, mas não faz mesmo, de fazer assim, de andar em zigue-zague, de arrastar em zigue-zague, assim, igual uma serpente, ficar em pé, sem pôr as mãos no chão, coisa assim, né? E ao mesmo tempo que a pessoa está fazendo isso, tem um espelho quebrando, um prato caindo, você vê, mas tem algo aqui, isso não é brincadeira não, né? Isso é uma coisa pesada, tem algo, um nível de comprometimento. Agora, ouça aqui, libertadores da Sara Nossa Terra de Juiz de Fora, o que eu vou dizer para vocês. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Sabe por quê que esses feiticeiros têm tamanho poder e tamanha autoridade espiritual? Porque eles são mais consagrados aos deuses que eles servem do que nós somos ao Deus que nós servimos. E eles são mais consagrados aos deuses deles do que nós somos ao nosso Deus. Então, queridão, tem a ver com o nível de consagração. Essa galera não brinca com o mundo espiritual. Se a entidade pedir para ele R$1 milhão, ele levanta R$1 milhão e sacrifica R$1 milhão. E a gente tem crente dentro da igreja que não dizima. Então, meu amigo, você quer o quê? O Satanás pede para o cara lá uma boiada, o cara dá uma boiada e meia. Ele sabe o poder do Deus que ele serve, e ele recebe do poder,
pelo nível de consagração. E o crente? O crente não pode jejuar, o crente não pode orar, o crente fica 2 minutos orando e abrindo boca de sono. Deus abençoe o meu dia, amém. E o feiticeiro está lá fazendo trabalho, se sacrificando, cortando o corpo, rapando a cabeça, dando ofertas, vendendo carro, entregando limusine, entregando relógio de milhões de oferenda. E o crente vem na igreja e fala: o pastor está pedindo dinheiro. Trancado num cômodo fechado. Tá vendo? Então é isso, é só isso, gente. Resumindo para você aqui, resumindo, abrindo, né? Aproveitando que a gente está entre líderes aqui, abrindo para vocês, é isso. Não, no Ramadã, o muçulmano ainda carrega um tapete, que deu o horário da oração, ele pode estar no meio da Avenida Paulista, que ele bota o tapetinho lá na direção da Meca e faz a oração dele na hora. Não tem vergonha, não tem medo, não tem essa. O católico tira o chapéu para entrar na igreja, faz o sinal da cruz. Não estou dizendo que está certo, mas nós não temos esse comprometimento, irmãos. Nós tratamos as coisas como se fosse nada. A gente brinca de ser crente, brinca com igreja, brinca com o reino, brinca com a casa de Deus, brinca com oferta, brinca com dízimo, brinca com jejum, brinca com oração e quer ter poder. Ora, como que isso vai acontecer? O diabo está morrendo de rir. Enquanto o diabo e os seus filhos não brincam de servi-lo. Quantas pessoas, irmão? Trabalhos caríssimos da casa de oferenda. Meu Deus! E nós? Falamos mal. Aí. A ação dos anjos na vida do crente. O anjo da cura, a Bíblia fala em João 5,4. Então ele é um instrumento, né? Lembra daquele tanque de Betesda lá? Que o anjo vinha e agitava as águas, né? Na libertação de Pedro na prisão, Atos 12. A serviço da evangelização, né? O anjo do Senhor instrui Filipe a ir para o caminho de Gaza para ele encontrar e evangelizar o eunuco. Então o anjo instruiu Filipe, e por causa da instrução do anjo ele encontra o eunuco, e o eunuco se converte, é batizado. Lembra daquela experiência? Através de uma direção angelical, né? E o 8 e 9 aqui, que eu quero mostrar para você, é o seguinte, papel do anjo no final dos tempos. Então na segunda vinda de Cristo, ele virá com os seus anjos para julgar o mundo. A colheita e a separação, a Bíblia diz em Mateus 13:39, que na ceifa, né? No fim do mundo, o ceifeiro e os seus anjos, eles separarão o joio do trigo. Então quando na ceifa, a ceifa é a colheita, nos últimos dias, os anjos de Deus são responsáveis em auxiliar o Senhor na separação de quem é joio e de quem é trigo, né? Os anjos vão auxiliar. E o juízo, os anjos terão a missão de derramar taças da ira de Deus sobre a terra, como vemos em Apocalipse. Depois tem 2 comentários aqui, um é do Dr. Miles, né? Ele fala um pouquinho aqui disso aqui, eu vou deixar para você ler, né? E eu quero ler a nossa conclusão, que esse estudo nos leva a uma compreensão mais profunda da soberania do poder de Deus. Os anjos e toda a sua glória e poder são meros servos, do Criador. Não devemos adorá-los ou orar a eles. Isso é adoração e pertence somente a Deus. Então nós não devemos orar a anjos, nós devemos orar a Deus, para que Deus coloque os anjos ao nosso trabalho, ao nosso serviço, né? A Bíblia nos exorta para ter cuidado com os anjos caídos e as suas maquinações. É crucial essa vigilância, sermos cheios do Espírito Santo, na nossa fé inabalável, como crentes, na confiança e na segurança que deve estar firme no Senhor, em Cristo Jesus.
que é superior a todos os anjos. E aqui eu coloquei uma observação pessoal, que esse estude aprofunde a sua fé na compreensão do mundo espiritual e te encoraje a viver uma vida de honra, que honra a Deus e todas as coisas. O mundo dos anjos é fascinante, mas o foco da nossa fé é sempre Jesus Cristo, o Senhor de toda criação. Amém? Irmãos, não é lógico, nós tivemos 1h30 aqui e meia, é muito pouco, né? Mas segundo os especialistas também, depois de 50 minutos de aula, você já não está prestando atenção em quase nada. Então 1h30 já é bastante. Espero que tenha edificado você. Já disponibilizei a apostila. Leia os textos, de verdade. Chega depois na sua casa agora e leia os textos, faça correlações dos textos com a apostila, para você entender melhor, para você ter uma visão. Eu procurei colocar aqui quase todos os textos importantes que falam desse assunto. Então, não precisa, igual eu falei aqui, né? Esse mundo dos anjos, a questão dos anjos é fascinante, mas você precisa ter a consciência do lugar deles na sua vida, né? Do lugar deles não pode ser o lugar de Deus, né? Na sua vida, em nome de Jesus. Precisa estar muito claro para você aí, em nome do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Mais alguma dúvida para a gente fechar? Leviatã, Jó 41. Leviatã é uma entidade maligna descrita em Jó 41, e essa entidade ela seduz na área do poder. Ela leva as pessoas. Eu já tive uma experiência terrível com Leviatã, porque a figura de Leviatã, ela é uma figura que parece um peixe misturado com um dragão, é um bicho com cauda, a figura dele. Leviatã é estudado até na faculdade de Direito, sabia disso? Por quê? Porque Leviatã também é uma entidade estudada pela mitologia grega. Mas ela é uma entidade que tem muita influência de poder, de domínio, né? Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Certamente, eu não estou falando do governo que está hoje no Brasil, tá? Mas certamente é uma das entidades que mais trabalha no Congresso, no Senado e no governo, porque o Leviatã trabalha no ego da pessoa, na altivez, na soberba. Leviatã é uma entidade que enriquece, que alimenta. Sabe como é que ele começa a trabalhar na vida de um indivíduo? Alimentando o ego dela. Gente com ego inflado, gente que se sente maior e melhor. E você vai para um Congresso Nacional, para um Senado da República, para o Poder Executivo, irmão, o que mais tem é gente achando que é Deus. É ou não é? Gente que acha que é Deus. Então, por trás dessa figura aí, provavelmente tem Leviatã, essa entidade chamada Leviatã. Leia Jó 41 para você entender melhor. E é verdade, existe mesmo. E trabalha aí, alimenta o ego, bota a pessoa arrogante, prepotente, soberba, não ouve ninguém, é dono da razão. E geralmente o Leviatã dá poder para essa pessoa mesmo, para ela se perder no poder. O Leviatã ajuda essa pessoa a ter poder, a ocupar posição de governo. Posição de governo. Eu uma vez fiz uma entidade nesse padrão. Como é que é a pergunta? Se ele quer? E não é nem poder assim. Eu dei um exemplo político, né? Parece que é só poder. Não, pode ser um de nós. Esse aqui não é só para quem tem muito poder. É um presidente da república. Não.
Pode ser, porque, irmão, pode ser qualquer pessoa. Ah, é? Olha, veja bem, a Bíblia fala, aí nós íamos entrar em outro assunto aqui, mas não dá tempo, não pode, nosso tempo já acabou, na verdade. Tem um texto em Hebreus que é muito confuso e gera muita discussão, que fala que aqueles que um dia foram iluminados e que abandonaram essa condição não acharão mais o arrependimento e tal. Ao mesmo tempo a Bíblia fala do pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão. Mas isso aí, irmão, teria que ter mais tempo para falar disso, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o que dificulta a salvação de alguém que se desviou é a apostasia. Apostasia, apostatar, significa virar as costas. Então, um apóstata é alguém que ele não está caído, ele não pecou, ele virou as costas. Esse cara não vai encontrar o caminho de volta, até porque o caminho está para cá, ele está indo para lá, né? Então ele virou as costas, ele rejeitou a graça, ele rejeitou a salvação, ele rejeitou o sacrifício na cruz, ele não vai encontrar a salvação mais. Isso que eu acredito que está lá. Mas qualquer pessoa que uma entidade maligna agiu, trabalhou, ela pecou, errou, falhou, enfim, se quebrantando, se arrependendo, tem salvação, tem jeito sim, tem jeito de voltar. Não é fácil, porque bate no orgulho, ele tem que ser humilde, né? Então é pesado, não é fácil não, uma pessoa voltar e se arrepender. O negócio, irmãos, é não desviar, porque voltar é difícil, o caminho de volta ele é penoso demais. Nossa Deus, é muito difícil, a pessoa quer e não consegue. Quanta gente que estava na igreja, a gente encontra e fala, irmãos, é mesmo, tem que ir lá, não consegue, irmão. E porque ele deu tanta legalidade, abriu espaço, entendeu? Mas por isso que a gente tem que vigiar. Por exemplo, uma pessoa, ela literalmente nasceu de novo, do Espírito. Nasceu do Espírito. Nasceu, esse novo nascimento, cada um tempo. Aí acontece isso que o senhor falou, a pessoa desvia. Ela tem, será que uma predestinação, mesmo querendo voltar mais sem força, ela tem essa lembrança de eu nasci um dia de verdade do Espírito Santo, e que uma outra pessoa que não nasceu foi enganada. Duas coisas que eu digo eu, não o Senhor, eu acho, eu penso. Duas coisas que eu penso. Tá salvo, pode desviar? Pode. Pode cair? Pode. Pode perder a salvação? Pode. Porque se não fosse assim, irmão, Jesus não falaria com Pedro que Satanás queria peneirar ele como trigo. Jesus não mandaria vigiar e orar. Então qual é? Não, um dia ele converteu. Não, ele está assim longe da igreja, mas ele é de Deus. Gente, pelos frutos você conhece a árvore. Então uma pessoa pode. E uma pessoa que se desviou, porque tem gente que diz assim, se caiu é porque nunca teve. Não, porque a Bíblia fala do tropeço, a Bíblia fala do desvio, a Bíblia fala do arrependimento, a Bíblia fala da compaixão que nós devemos ter com as pessoas que se desviaram da fé. A Bíblia fala sobre desvio, sobre tropeço, sobre queda, sobre erro. A Bíblia fala. Se a Bíblia fala, porque uma pessoa, aliás, só pode tropeçar quem está caminhando. Quem não está caminhando tropeça, já está caído. A queda é de quem está andando. Quem está caído já está caído, acabou, né? Quem está caído não cai, não é verdade? Né? O diabo está ao seu redor, ele está querendo te tragar. Vigiar e orar, né? Por amor de Cristo eu sou entregue à morte todo dia. Né? Guarda o que tens, venho sem demora, guarda o que tens, para que não tome a sua coroa. Guardar o que tem para quê? Já que eu estou salvo, aleluia.
Vai guardar o que você tem, porque se Deus manda guardar é porque pode perder. Então, gente, é bom, né? Certamente. Deus chamou Enoque para si. Então, assim, se um serente morre, já é espírito, né? E ele vai voltar, então a gente pega Elias e Enoque. A gente vai voltar Elias e Moisés, outros acham que é Elias e Enoque. A própria experiência de Jesus no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias aparecem com o corpo glorificado. O que eu acredito que aconteceu com Enoque e Elias, que foram os dois que foram transladados, que Moisés morreu. Deus fala isso para Josué: Moisés, meu servo, é morto, então ele morreu. E depois a gente vê a luta lá de Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés. Então Moisés não foi transladado, Moisés morreu mesmo. Elias não morreu, carruagem e tal, e Enoque também foi transladado. Então Elias e Enoque foram aqueles que não passaram pela morte, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Para os católicos, Maria também não passou pela morte, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso, não. O que eu acho é que o corpo deles já se tornaram corpos glorificados, como já é. É como se, ao invés de passar, eles só não passaram pela morte, mas o nosso corpo também vai se tornar um corpo glorificado. Nós também ressuscitaremos e receberemos um novo corpo glorificado. Então eu acho que acontecer é que o corpo dele já glorificou, já está glorificado. Está glorificado. É porque eles representam algo. Por exemplo, no caso de Elias representa os profetas. Moisés representa a lei. Então, por que apareceu no Monte da Transfiguração Elias e Moisés? Ali, o menos importante é quem são. O mais importante é o que eles representam. Eles representam duas eras: a era em que Deus falou pela lei e a era em que Deus falou pelos profetas. E quando os discípulos perguntam: Senhor, devemos fazer 3 tendas? Não. Só para o meu filho aí, ó. Dá ouvido para ele. Ou seja, porque a nova aliança estava agora sobrepondo a lei e os profetas. Então é muito mais do que uma coisa pessoal, é o que eles representam. Ali Deus estava dizendo: a lei e os profetas finalizou, agora é a nova aliança. Aliás, não é que não finalizou, é que a nova aliança cumpre a lei e os profetas, né? Tanto que Lázaro e o rico pede, né? Pede alguém para avisar os meus irmãos, então, aí, para falar como é que é aqui. Ele já tem a lei e os profetas. Ou seja, quem tem a Bíblia, a palavra de Deus, irmão, já tem a mensagem. Ninguém está enganado, a palavra está aí. Se eu não ler, porque não quer ler, né? Ou porque não foi pregado, aí a responsabilidade é nossa. Amém?